Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui para fazer mais um vídeo falando mais um pouco a respeito das ideias, das doutrinas do humanismo ateu. O humanismo ateu que tem como principal intenção trazer a liberdade para os seres humanos. Pregar a mensagem de liberdade, como diz a própria Bíblia, aos cativos de pensamentos que estão presos pelo pensamento, pelas ideias judaica e cristã. Estou lendo este livro, O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Este livro aqui. Este livro é fundamental, importante para aqueles que assumem o seu ateísmo e que valoriza o ser humano ateu, que valoriza os ateus. Esse livro é importante. E vou ler o prefácio desse livro. O prefácio desse livro, dessa editora La Fonte, na página 9, começa da seguinte maneira: este livro é para os muitos raros eleitos. Este livro é para os muitos raros eleitos. Talvez não exista mais nenhum deles. Poderia ser aqueles que compreendem meu Zarastutra, o livro dele, né? Como poderia me confundir com aqueles que desde já estão com os ouvidos prontos para escutar? Somente depois de amanhã me pertence. Alguns nunca póstumos. Alguns, ele está dizendo aqui, nunca póstumos, né? Pessoas que estão com os ouvidos preparados para ouvir o seu ensinamento. O ensinamento de Nietzsche aqui neste livro. Alguns nascem póstumo. Alguns iriam ler esse livro depois da morte dele. Ele está dizendo aqui, depois da morte dele, né? As condições que é preciso preencher para me compreender e em seguida as condições que é preciso preencher para me compreender e em seguida me compreender infalivelmente, eu as conheço muito bem. É preciso ser próprios nos negócios do espírito até a dureza para suportar minha serenidade, minha paixão. É preciso estar acostumado a viver na altitude para ver abaixo de si o lamentável palavrório atual feito de política e de egoísmo dos povos. Então, ele quer dizer que esse ensinamento dele é para aqueles que estão nas alturas, aqueles que já estão no alto, né? Estão no alto. Quem está no alto tem a visão melhor dos que estão embaixo. Tem uma melhor observação das coisas, né?
Observação. É preciso ter se tornado indiferente. Não se deve jamais perguntar se a verdade é útil, se pode ser uma fatalidade. Possuir uma predileção pela força para questões diante das quais hoje ninguém tem coragem, a coragem do interdito, né? Então, essas pessoas que irão ler esse livro, pessoas que preferiram ter a vontade de conhecer a verdade e a coragem de dizer sim ao não. Ele quer dizer, o interdito é você que se opõe ao dito. Aqueles que proíbem, as proibições. Já na época dele, no século XIX, as proibições, que já estava estabelecida, não faça isso, não faça aquilo, né? E esses homens que ele está falando aqui, esses eleitos, os eleitos, é aquelas pessoas que cresceram, que já tinham uma boa visão da sociedade, dos costumes, e assumiu, teve a coragem, na época, de dizer não à moral judaica cristã e dizer sim à moral secular, a moral ateu, a moral humanista. Possuir uma predileção pela força para questões diante das quais hoje ninguém tem coragem, a coragem do interdito. Então esse ensino, ele quer dizer que essa doutrina que ele trouxe já lá no século XIX é para aqueles que têm coragem, é para aqueles que são fortes, para assumir o ateísmo, para dizer não ao mundo vindouro, para dizer não à doutrina da alma, para dizer não à doutrina de um Criador. Esse daí tem que ser fortes, tem que ter coragem, ser corajoso, e não tímido, não medroso, ser corajoso. É isso daí. A coragem do interdito. A predestinação ao labirinto. Uma experiência que surgiu de 7 solidões. Então, esses também não estão preocupados de estarem só, de ser considerados uns diferentes. Aquele dali é diferente, aquele dali é esquisito, aquele dali não faz mais parte da massa, tá entendendo? Então, essas pessoas que abraçam esse ensinamento dele e que abraçaram o ensinamento na época, eles ficaram como isolados, solitários, porque discordava da massa, discordava das ideias da massa, que eram as ideias teológicas, as ideias de um Criador. A predestinação ao labirinto, uma experiência que surgiu de 7 solidões. Ouvidos novos para uma música nova, olhos novos para distâncias extremas, né? Ouvidos novos, que querem ouvir coisas novas, não as mesmices. Jesus Cristo salva, cura, batiza. Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus. Aqueles ouvidos que não querem mais ouvir essas coisas, querem ouvir coisas novas. O homem é capaz. As ideias teológicas é mentirosa. As ideias de mundo vindouro é mentirosa. Que querem ouvir essas coisas, né? Essas coisas. Ouvidos novos para a música nova, olhos novos para
distâncias extremas, aquelas pessoas que enxergam, né? Que têm a visão ampliada, que conhece agora novas coisas, que vê, tem outra visão, observa, vê as outras coisas, coisas elevadas, e não coisas mesquinhas e inferiores. Ouvidos novos para ouvir músicas novas, olhos novos para distâncias extremas. Uma nova consciência para verdades que até então permaneceram mudas. Verdades que muitas vezes a pessoa é proibido de falar, não pode falar. Você fica para você. Até mesmo aqui hoje a gente tem receio muitas vezes de falar no meio da massa, porque a massa é maior, o rebanho é maior, os teológicos é a maioria. Aí se você abrir a boca, se você não tiver cautela para falar, você pode ter prejuízos no comércio, no emprego, para adquirir um emprego, então tem que ter cautela, tem que usar o intelecto, né? Tem que usar o intelecto. E muitas vezes nós não temos aquela liberdade, né? De expressão, para se falar mesmo. Diz que temos liberdade de expressão, mas a gente encontra dificuldade muitas vezes, né? Porque estamos no meio da maioria que é irracional, que é incauta, que é teológica, e que ainda não se preparou, não estão prontos para ser leão, ainda vivo como ovelha, como carneiro, né? Como carneiro, é isso. Aqueles que já foram emancipados, que saíram do rebanho, que agora são leão, que não se curva mais debaixo dos ensinamentos dos pastores, dos teológicos, esses é considerado separados, né? Separado, sofre o ostracismo do rebanho. É isso aí. Vamos adiante. Uma nova consciência para verdades que até então permaneceram mudas. É a vontade de uma economia em grande estilo. Recolher sua força, seu entusiasmo, o respeito de si, o amor de si, a liberdade absoluta para consigo. Então, esses novos homens, essas novas mulheres, aqueles que Nietzsche acha preparado para ler este livro, são aqueles que têm uma nova consciência para verdades que até então permaneceram mudas. E a vontade de uma economia em grande estilo. Né? A economia, né, é recolher sua força que você perdeu com o ensinamento judaico-cristão, que lhe ensinou você dizer que você é um fraco, é um débil, que nada faz, que está corrupto de cabeça aos pés, está corrompido, é um fraco e precisa da força de um ser superior. Então você vai o que fazer? Economizar, recolher, tomar para si, né? A vontade de uma economia, economizar, guardar, tomar para si, em grande estilo, recolher sua força que você perdeu, seu entusiasmo que você perdeu com a doutrina judaica cristã, o respeito de si que você perdeu, o amor de si, amar a si mesmo, acima de todas as coisas. Primeiro, você e os seus interesses. Segundo, dos outros. Esse aqui que ele quer dizer. A liberdade absoluta para consigo. Ser uma pessoa livre. Livre para escolher. Livre, ter o pensamento livre. Livre para se expressar. Livre para dizer o que pensa. E livre para fazer as coisas que não lhe tornem escravo mais. Ser livre para não se tornar escravo mais. De nada, de nada.
Pois bem, somente esses são os meus leitores, ele está dizendo. Esses que têm esse desejo, né, de assumir a si mesmo. Pois bem, somente esses são os meus leitores, meus verdadeiros leitores, meus leitores predestinados. Que importa o resto? O resto é somente a humanidade. É preciso ser superior à humanidade pela força, pela altura de alma, pelo desprezo. Então, esses que ele fala, pois bem, somente esses, os eleitos, os predestinados, né? Somente esses são meus leitores, meus verdadeiros leitores, meus leitores predestinados. Que importa o resto? O resto é somente a humanidade. É a parte da humanidade. É preciso ser superior à humanidade. Pela força, pela altura de alma, pelo desprezo. Nós, seres humanos, valorizamos os seres humanos. Mas a humanidade que é composta de todos os seres humanos, passado, futuro e presente, a grande massa ainda precisa saber viver. Saber viver. E a grande massa é teológica. A grande massa vive a moral judaica e cristã aqui no Ocidente. Então, é isso. Este ensinamento deste livro é como ele está falando aqui. Pois bem, somente esses são meus leitores. Esses que assumiram o ateísmo e que vivem de maneira humanista, ou seja, que valoriza ao ser humano, não toda a massa da humanidade, porque a massa é incauta ainda. Então ele fala aqui dos eleitos. Os eleitos é aqueles que foi escolhidos. Quem são esses eleitos? Os ateus. Os ateus que abandonou a ideia teológica de Deus ou deuses, a ideia de Criador, e vive como um Deus, vive por si mesmo, confiando na sua capacidade, e não precisa mais dessa ideia de Criador. Esses que ele diz aqui são os eleitos, aqueles que valorizam a si mesmo, que sabe que é capaz, e que não depende desta muleta, que é essa crença no sobrenatural. Então esse livro é um livro bom para os ateus. Para o cristão é um escândalo, é uma heresia. Mas para os ateus é uma verdade. Uma verdade que enriquece, que faz a pessoa crescer, que dá expansão à vida da pessoa, que não tolhe a pessoa, não proíbe a pessoa de pensar. Mas é como ele diz assim, a vontade de poder, de ver a vida expressando. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem.